Foi como vocês esperavam, teve muita surpresa. Acredito que ninguém se surpreendeu muito, né? Deixa eu fazer logo a frequência aqui, tá bom? Arthur tá presente. Camille Ávila tá presente. Não, né? Davi Ribeiro, também não. Evelyn Paz está presente. Ingrid Nascimento também está presente. Johanna. Minha gente, hoje. Alberto, Joninha está presente? Tá. Patrício, Gisele, Ian, Isabelle Almeida, não está presente. Ítalo também não está presente. Joana está presente. João Lucas está presente? Não, né? José Matheus também não está. Júlia Evelyn está presente. Laura. Você quer falar alguma coisa, Ingrid? Seu microfone está ligado, querida. Lavínia não se encontra. Letícia Ribeiro está aqui. Lisa, Ricardo está aqui. Lívia Nara não se encontra. Peraí. A Lívia falta também. Desculpe, minha querida, eu não tinha lido isso não, tá? Maria Clara. Maria Letícia Freitas. Maria Lúcia está presente. Natália. Sara e eu acredito que da Sara, deixa eu ver. Suiane, Thiago, Vitor, a Stephanie também e a Yasmin. Os demais não se encontram. Bom, é isso. Bom, gente, é o seguinte. Pegando aqui o diário de vocês, deixa eu abrir aqui. Sem entrar em muitos detalhes, é claro. Teve uma... Só passar uma moto aqui, meu Deus do céu. Só um momento. Tivemos aqui algumas notas nessa última etapa. Nessa terceira etapa. Notas excelentes, tá bem? Pelo menos para quem entregou, que no caso apenas 2 alunos curiosamente não entregaram. Caso vocês não saibam, não tem um só registro de uma nota menor que 7, tá bem? Diferente de algumas outras vezes, dessa vez aqui todo mundo passou de primeira, sem nem precisar de nota no caderno, ou nota do caderno, aliás, ou coisa assim do gênero. Fiquei muito feliz. Ainda retomando, ainda nesse clima de terceira etapa, né? Sendo que a gente já entrou na quarta. Mas assim, alguns alunos não tiraram a nota máxima em produção textual por algum ou outro leve desvio, também muito leve mesmo, mas que por conta da repetição desse desvio ou coisa assim do gênero, eu não pude fechar os olhos para isso. Mas eu quero salientar aqui, olha,
muito 8,5, muito 9, 9,5. Foi muito bom mesmo. Essa terceira etapa foi excelente, foi fantástica. E claro, eu não acredito que, pelo menos por produção, por história e por geografia, que vocês venham a se manter no nono ano. É meio que absurdo pensar isso. Daqui todo mundo vai pro ensino médio, como diz o cearense, com gosto de gás. E claro, ensino médio, a gente já pensa no Enem, a gente já pensa na faculdade, a gente já pensa nessas questões aí para o futuro que basicamente norteiam a nossa vida toda, certo? Eu particularmente imagino que a maioria de vocês já sabe qual o caminho a seguir para a faculdade. Se não, a dúvida está em pouquíssimos. Mas assim, peraí, deixa eu ver essa nota aqui. Nossa, eu não tinha reparado isso. Mas enfim, a gente vai encerrar o ano com a nossa necessária, talvez não tão querida, porém necessária e maravilhosa dissertação. O que eu fiz aqui para vocês foi um documento onde eu trago, na verdade seriam 20 erros, mas eu resolvi deixar só, eu resolvi dar uma diminuídazinha básica, eu resolvi deixar em 16, tá certo? Os outros eu vi que estava um pouquinho repetitivo e eu tirei 4 desvios aqui. Vou abrir aqui esse documento para vocês. Um documento muito vantajoso que eu vou disponibilizar, claro. Mas peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Nossa próxima aula é na quarta-feira. Eu vou disponibilizar na quarta-feira, porque eu imagino que não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Nem que eu já começasse 1h40 falando sobre eles. Talvez sim, talvez não. Mas vamos lá. E claro, são erros. Na verdade eu não gosto de falar erro, né? São desvios que alguns de vocês cometeram, outros não. E alguns desses desvios aqui ninguém cometeu. Mas assim, são todos muito importantes para não serem falados, tá? São muito importantes para a gente esquecer. Não há por que esquecer esses itens aqui. Quem chegou depois que eu fiz a frequência, por gentileza, coloque seu nome aqui, tá bem? Coloque aqui, só coloca assim, ó, presente no chat, tá bom? Quem chegou depois. Deixa eu ver, vai ficar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Acredito que dá pra todo mundo aí ver, né? Deixa eu ver aqui, função 11. Não, pera. Vou pegar esse rapaz aqui, pronto. Prontinho, vamos lá. Um dos maiores problemas aqui que a gente vai notar é esse camarada aqui. Fugir do tema. Peraí. A fuga do tema, ela já pode te tirar, isso falando do Enem mesmo, tá? Ela já pode te tirar 200 pontos, tá? Ela já pode te acarretar ali em 200 pontos que tu, não é que você vai perder, é que você já vai deixar de ganhar ali. Tipo, fuga total, ela pode meio que zerar a tua prova, certo? Então é muito importante você não fugir nem total nem parcialmente, tá certo? Tangenciar o tema já faz com que você tenha sua pontuação ali reduzida, mas fugir totalmente do tema, o corretor da tua prova já pode marcar um X ali no teu texto e já era. O maior problema que pode levar a uma nota muito baixa ou mesmo cancelamento da prova é a fuga total ou tangenciamento ao tema. O tangenciamento ao tema, tá? De acordo com o próprio manual de redação
que o Ministério da Educação disponibiliza para a gente, está na internet para qualquer um ver, o próprio manual de redação fala que o tangenciamento seria algo como uma fuga parcial. Tá bem? Algumas redações, por exemplo, começam encaixadinhas ali, bonitinhas, dentro do tema, respeitando todas as determinações, todas as diretrizes da redação, e lá no meio o candidato, a candidata, o aluno, a aluna, não sei o que acontece, canaliza a energia para outra direção e foge do tema e meio que depois volta. E essa fuga parcial, esse tangenciamento, vai colocar a nota lá embaixo. Isso não é interessante. Para isso, o estudante deve ler com atenção os textos motivadores. A propósito, pouquíssimas pessoas marcaram aquele formulário que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, também. Não foi, foi meio que sem compromisso mesmo. E compreender a proposta. Lembram dessa parte? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Isso aí é uma competência, né, professor? É, a competência 2. Compreender a proposta de redação, não sei se vocês lembram, mas pegar o tema da redação, que vai estar lá em cima, vai estar lá em negrito, vai estar bem grandão para você ver, está em destaque, pega aquele tema e encaixa onde é que eu sempre falo, encaixa dentro de um ou mais daqueles 4 eixos que eu falei para vocês. 4 eixos de quê, professor? Aqueles 4 eixos problemáticos. Lembrando, a redação sempre vai trazer um problema social, cultural, político ou científico. Pode estar dentro de um desses eixos ou mais. Tá? Pode estar dentro de todos os 4. Pode ser um só problema. Pode ser problema cultural, problema científico, problema social e problema político. Um só tema de redação pode pegar tudo isso. Tá bem? Mas a partir do momento que você compreende a proposta de redação, significa dizer que você sabe o que é que o texto, que o tema quer que você produza. Ou melhor, que o que é que a prova quer tirar de você. E você só vai dar para a prova aquilo que ela quer, tá certo? Se o problema é sobre violência doméstica, talvez não seja interessante você falar sobre, deixe-me ver, lotação de presídio. Lotação de presídio e violência doméstica talvez faça um sentido, mas para você manter a coesão aí vai ser bem trabalhoso. Se mantém ali dentro da violência doméstica, tá certo? Mantém ali esse problema dentro da ideia que o texto quer que você traga. Nesse sentido, eu estou querendo dizer para vocês que por mais informações que vocês tenham, e informação é tudo aquilo que está à nossa volta, tá? Por exemplo, essa capinha de celular aqui é uma capinha preta, é uma informação. Tem por que eu colocar essa informação no texto? Não, de jeito nenhum. Então, você só vai colocar no texto informações sobre aquele tema. Foi um exemplo bem extremo esse que eu usei? Foi. Mas tem muitos textos que perdem uma pontuação máxima porque colocam uma ou outra informação ali que, nossa, ele está meio que fora do que a gente quer, tá certo? Manter o foco em torno do tema, embora seja o principal desafio da redação, vai fazer com que a sua abordagem seja clara, seja objetiva, que é o que a gente quer também. Um texto claro, objetivo, um texto limpo, enxuto. Não precisa escrever como Shakespeare iria escrever uma redação. Não precisa fazer um texto científico para ser publicado na revista Science, ou um texto que vai ser trabalhado no History Channel. Não, não é isso que a gente quer. Se for, ótimo, ok. Você é um aluno super, hiper, mega dotado. Mas se não for isso, basta ser um texto dentro daquelas 4 pequeninas competências. Tá bem?
Lembrando, de acordo com o manual de redação do próprio Enem, fugir total do tema significa que quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. E só para antes da gente ir para o segundo item, isso aqui eu estou abrindo com esse item aqui, tá bem? Mas é quase impossível você fugir do tema sem que você não queira, tá? Você só eu posso até dizer o seguinte, com toda clareza, com toda certeza, aliás, do mundo. Você só foge do tema de uma redação se você quiser. Você só foge do tema de uma redação se você quiser. Ou se o tema estiver muito incompatível com o seu conhecimento. Por exemplo, o tema de redação sobre motores de foguete da NASA. Eu não tenho nada para falar sobre isso. É bem incompatível com o meu conhecimento. Motor de foguete, eu não sei do motor nem de uma placa aqui de um computador, imagine de um motor de um foguete. Então é bem incompatível, né? Mas o tema vai estar muito compatível com o que vocês sabem. Vamos lá, o principal aqui, ele está muito dentro do primeiro erro, tá? Se o primeiro erro seria fugir do tema, né? O segundo erro seria não fazer rascunho, porque o rascunho já te prepara para você não fugir do tema. Olha, se você está fazendo um rascunho bonitinho ali, com introdução, desenvolvimento, conclusão, com a proposta de intervenção, é claro, apresentou ali a sua tese legal. Olha, antes de você passar da folha de rascunho para a folha de redação, é meio óbvio que você vai ler aquilo. Não tem para onde correr. Você tem que ler. Mesmo que você. É impossível. Uma coisa que sempre acontece também comigo, é claro. Quando eu faço rascunho, por mais bem trabalhado que eu faço rascunho, na hora de passar do rascunho para a folha de redação, nem que seja uma palavra, uma só palavra, eu mudo. Tem alguma coisa ali que na hora do rascunho ficou uma coisa e quando eu vou passar limpo, que a gente chama de passar limpo, né? Vai mudar. Eu vou mudar pelo menos uma palavra. Tá chique demais. Eu vou colocar aqui uma linguagem um pouco mais compreensível para o corretor da prova, para o avaliador da prova. Claro, não querendo menosprezar o conhecimento dos avaliadores das provas. Não é isso. Mas eu estou querendo deixar o texto mais abrangente. Eu até diria que os textos nota 1000 são textos populares, porém com linguagem formal. Por quê? Lembrando, e esse é um dos erros que está aqui. Lembrando, o texto da redação, aliás, a linguagem do texto dissertativo ou argumentativo tem que ser linguagem formal, tá certo? Um dos problemas de rasura também, um texto muito rasurado. Mas assim, antes da gente continuar aqui, se você errar, você pode errar 1000 vezes. Passa só um traço, tá bem? E finge que nada aconteceu. É sempre assim que você tem que fazer. Agora, sair rabiscando demais a palavra, esteticamente falando, não é interessante. E claro, um texto com 500 erros lá, nem que tenha o tracinho, né? Esteticamente falando, também não é tão interessante assim. Ai, professor, quer dizer que eu não posso errar? Não, não é isso. Eu acabei de dizer que você passa um tracinho lá. Mas quando você faz o rascunho, meio que é, você cria um ambiente que vai diminuir as chances de você errar. Um dos problemas de rasuras nas provas de redação pode ser desencadeado pelo estudante que opta em escrever diretamente na folha final, né? Aquele estudante que não faz o rascunho. Isso é muito desinteressante, tá certo? Se você já escrever na folha final e já falando ali de Enem, só tem uma folha, tá? Não tem outra. No arquivo não tá num pendrive para tu imprimir. Evite fazer isso. Use a folha de rascunho com muita cautela. Por mais que você seja um grande escritor, né, no nosso caso aqui a gente escreve bastante textos, né, esteja certo de que vai escrever sobre o tema, né, sobre aquele tema X, vale muito a pena que você coloque todas as suas ideias no rascunho, que você faça pelo menos um projeto de texto, aquele projetinho que a gente já viu, que é bem simples, mas que cria assim, um ambiente fantástico para que a gente escreva um texto maravilhoso.
antes de você passar a limpo para o local definitivo, seja no Enem, seja num concurso público, seja em qualquer outro vestibular, seja aqui nas nossas provas, certo? Seja numa vaga de emprego na área privada, que muitas empresas, falando de empresas grandes, é claro, geralmente exigem uma redação sobre determinado tema e algumas não exigem proposta de intervenção, o que é interessante. Mas se exigir proposta de intervenção, vocês sabem como fazer. Vocês sabem. É Ctrl 2 aqui. Bom, aqui. Isso porque na hora de escrever você poderá lembrar de mais algum exemplo importante. E exemplo aqui pode ser substituído por mais alguma informação, mais algum dado, alguma pesquisa, algum termo, alguma palavra, algum conectivo, qualquer coisa pode vir a acrescentar ao seu texto se você já fez ali um projeto, tá certo? Que seria, no caso aqui, a redação, tá bem? Ou, perdoem, o rascunho. Esse projeto de texto deve ser elaborado antes, contemplando um bom planejamento e organização do que deverá ter na sua redação, tá certo? É importante você pensar no tipo de texto que deverá ser desenvolvido. Opa, peraí, eu tenho que pensar no quê? Texto dissertativo argumentativo em prosa, texto em parágrafo, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ótimo, maravilhoso. Agora eu vou pensar, e eu já pensei na estrutura, né? Agora eu só vou pensar no conteúdo. Tranquilo. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que tá bom. Tá travando um pouquinho para vocês. Geralmente o Enem, vestibulares, concursos, empresas privadas, muitos setores, muitas situações vão exigir de vocês um texto dissertativo argumentativo que possua essa estrutura aqui básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando nisso, já separe os tópicos, aliás, por tópicos, as ideias que entrarão na introdução, as ideias que entrarão no desenvolvimento e as ideias que entrarão na conclusão. É um pouquinho repetitivo isso aqui? Até que eu não vou mentir. Mas isso aqui vai ajudar bastante. Quando você lê esse documento aqui inteiro, você vai evitar aqueles erros que eu vi nas provas anteriores. Só ver uma coisa aqui. Realmente eu... Tá. Terceiro item. O terceiro item eu queria dizer logo o seguinte. A letra de todos vocês é legível, tá certo? A letra de todos vocês aqui é legível. O que acontece aqui, o nosso probleminha aqui é o seguinte, aqui quando vocês mandam por foto, com flash, aliás, né? Quando vocês mandam a foto e vocês utilizaram flash, eu já falei pra vocês, isso meio que embaça o meio da folha, que é onde se concentra o flash do telefone, né? Então fica meio que complicado de ler. Mas vamos lá, falando de próximos vestibulares que vocês farão, não adianta nada você ter um bom texto, uma boa ideia, se a letra do estudante é ilegível para o avaliador, certo? Para você que acha que a sua letra tem algum problema de compreensão, ou melhor, a letra com problema de compreensão, isso ficou esquisito. Se você acha que é difícil compreender a sua letra, então procure trabalhar essa sua fraqueza, tá bem? Eu falo por mim, peraí, que a letra de todos vocês é compreensível, tá bom? É legível. Em alguns casos a gente teria, por exemplo, uma letra que parece com outra, que deve ser trabalhado isso. Por exemplo, eu vi o texto de uma, não dessa turma, tá? Não dessa escola, aliás. O F da pessoa parecia muito com um P. Tipo, falta, virou pauta. E, peraí, essa palavra aqui tá esquisita, não tá encaixando. E a pessoa veio me dizer, não, isso aqui não é um P, é um F.
Para discutir com a pessoa, porque eu vi que o P dela realmente era diferente, eu só aconselhei a mudar a maneira como ele faz um F. Porque, nesse caso, a pessoa teve a oportunidade de vir até mim e falar: professor, essa letra aí não é um P, é um F. Mas e aí se fosse, por exemplo, no Enem, né? Se fosse em outro concurso, onde a pessoa não iria nem ver o corretor da prova, não iria nem saber quem é o corretor da prova, a pessoa ia ter a sua nota reduzida, meio que ia fugir do tema, ia ficar sem coerência, sem coesão. O uso de uma palavra, o uso indevido de uma palavra, ia baixar muito a pontuação dessa pessoa. Então, trabalhar esses detalhes aqui é muito interessante. E outra coisa também, ainda sobre a escrita, sobre a letra do aluno. Não misturem a letra cursiva com a letra de forma, tá bem? Eu imagino que todo mundo aqui sabe a diferença entre letra cursiva e letra de forma, mas só para lembrar. Peraí, Ctrl 2, Ctrl K. Só lembrando, pessoal. Letra de forma é isso aqui, tá? Letra de forma é isso aqui. A letra cursiva, um B cursivo, por exemplo, mais tradicionalzinho, né? Dá uma voltinha aqui, seria isso aqui. Não misturem essas duas letras, tá bom? Por favor, é um pecado cometer esse erro aqui. Misturar a letra cursiva com letra de forma, fazer uma palavra com letra de forma e depois uma palavra com letra cursiva é um erro fatal. Evitem cometer esse erro aqui, tá bom? Eu já falei para vocês e vou repetir. Você tem a opção de escrever o seu texto inteiro com letra de forma, que só apresenta a diferença de tamanho, tá? A letra de forma mantém um padrão. A diferença é o tamanho da primeira letra. Quando eu estou abrindo aqui uma frase, ou quando eu vou colocar, por exemplo, o nome de uma ONG, ou um substantivo próprio, tá certo? Como, por exemplo, nome de pessoa. Aí sim você coloca uma letra de forma maior. De resto, são todas do mesmo tamanho, seguindo o mesmo padrão. Não tem letra de forma minúscula nesse sentido aqui no meio da frase. E só lembrando, letra de forma, o I não leva pingo, tá? Não tem pingo do I em letra de forma. Dito isso, vamos continuar. Para muitos, isso pode não ser importante, mas é essencial para que o leitor do texto compreenda o que está sendo apresentado. Assim, se sua letra não é das melhores, tente nesse momento ter mais cuidado, tá bem? Não escreva de uma maneira apressada. Claro, professor, mas está faltando 5 minutos, eu tenho que escrever isso aqui apressado. Tá bem, mesmo que o tempo esteja apertado, tenha cuidado com a sua letra, tá bem? Escreva de uma maneira que dê para compreender, tá bem? Você pode praticar em casa com cadernos de caligrafia, por exemplo, tá certo? E só lembrando, não existe caligrafia ruim. Caligrafia já é uma coisa bonita, como eu acho que eu já expliquei para vocês. Não deixe de colocar os pontos e muita atenção com o uso de letras maiúsculas e minúsculas, como eu já falei para vocês. Se o texto estiver ilegível, se não der para compreender nada, o avaliador pode zerar a sua prova e, puxa, você vai atrasar, por exemplo, um ano da sua vida para entrar na faculdade, se você quiser entrar de graça, por causa de uma redação que você poderia ter feito com mais cuidado, mais cautela, né? Porque é assim que eu enxergo o Enem. O Enem é uma maneira de economizar milhares de reais. Faz uma prova ali, metade num dia, metade no outro dia. Claro, estuda para fazer essa prova e entra na faculdade sem gastar um só centavo. É simples assim, a visão que eu tenho. Próximo exemplo, ou melhor, próximo erro aqui que eu iria enumerar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Até que não saiu muita gente, né? Faltar com a coesão. Lembrando da diferença que eu já falei aqui para vocês, né? Entre coerência e coesão. A coerência é aquelas ideias terem a ver com o texto,
a coesão é essas ideias estarem bem encaixadas uma na outra. Um dos principais problemas encontrados nos textos é a falta de coesão textual, que serve para obter um bom encadeamento das ideias, das frases, dos parágrafos. Coesão é meio que aquela interdependência que as frases têm uma da outra, que os períodos têm uns dos outros, que os parágrafos têm uns dos outros. Como eu já falei para vocês, o primeiro parágrafo é a apresentação do texto, aí vem o segundo parágrafo, que depende da existência do primeiro parágrafo, o terceiro parágrafo, consequentemente, depende da existência do segundo parágrafo, e no quarto parágrafo você retoma tudo aquilo apresentado nos parágrafos acima e conclui a sua ideia. Ah, professor, mas e se eu fizer só 3 parágrafos? A mesma ideia. Dessa forma, a coesão ela colabora com a textualidade, deixando seu texto mais fluido, fica muito mais fácil da gente ler. E claro, muito mais fácil da gente compreender a ideia que você está trazendo aqui para a gente. Os princípios de uma boa coesão são boa estrutura dos parágrafos, dos períodos e ainda uma referenciação mediada pelo uso de pronomes, de advérbios e de artigos. Coisa que vocês já sabem. Como eu já falei para vocês, desse ponto aqui da vida escolar de vocês, a redação vai querer de vocês apenas aquilo que vocês estudaram previamente. É de suma importância entender e conhecer os conectivos. Lembrem-se que as competências de redação sempre falam o seguinte, olha, demonstrar conhecimento de, demonstrar conhecimento. Então você tem que mostrar que você entende, que você conhece, que você sabe como usar aquelas ferramentas. E essas ferramentas aqui seriam preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e, claro, aplicá-las obedecendo cada uma das suas funções, né? Para isso, vale lembrar que você, estudante, não deverá fazer uso dessas ferramentas de uma maneira indiscriminada. O uso excessivo de conectivos pode sim se configurar um problema também. É importante observar que o conhecimento de vários conectivos vai evitar uma repetição, né? Por exemplo, o conectivo que eu já falei para vocês, que a gente usa bastante, é o aí. A gente tá falando da história, aí o fulano fez não sei o que mais lá, aí depois ele saiu, aí ele só voltou de madrugada, aí quando ele acordou. Reparem, eu estou conectando os períodos com a mesma coisa. Aí, 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 aí. Quando não é o aí, é o então. Então, o fulano fez isso, então, o fulano fez aquilo, então, o fulano viu a fulana, então... Olha só, quando você demonstra que conhece vários conectivos, você evita essa repetição que, antes de mais nada, incomoda e demonstra, claro, se você não conhece, demonstra desconhecimento. Entrando aqui na parte da coerência, né? É uma das características mais importantes do texto dissertativo argumentativo. Ela está intimamente relacionada ao contexto e o universo interpretativo da pessoa, uma vez que ela trabalha com a construção do sentido do texto. Não vale, portanto, escrever algo que você tenha dúvida. É aquilo que eu já falei para vocês. Se você não sabe daquela pesquisa, se você não tem certeza, se você não está lembrando muito bem daqueles dados, daquelas informações, daquelas pessoas, daqueles nomes, daqueles lugares, está na dúvida? Olha, é melhor não fazer, tá? Porque se você der uma informação com pouca base, seu texto vai ficar muito fácil de ser refutado, de ser criticado. Se você não tem certeza de alguma coisa, é melhor que essa coisa fique de fora do texto, tá? Um texto coerente demonstra conhecimento, como eu já falei para vocês. Você tem que demonstrar conhecimento e a organização do estudante. Assim, não adianta escrever bem e dizer que Buenos Aires é a capital do Chile, né? Como eu vi, por exemplo, numa atividade em que estava lá o país, era o México, e estava lá no mapa, né? O México estava destacado no mapa. E a pergunta era, a figura em destaque representa qual país?
e a pessoa colocou Cuba. Teve gente que colocou o Chile. Tava na cara que era o México. E nossa, antes de mais nada foi engraçado. Porém, isso demonstra uma incoerência de acordo com o que a pessoa estudou, o que a pessoa viu e o que ela colocou ali na questão, né? Tava lá o México, bem bonitão, lá destacado, e a pessoa disse que era Cuba, que era o Chile. Então não adiantou de nada. Isso denota o conhecimento de geografia do aluno, dificultando a inteligibilidade. Ou melhor, o desconhecimento de geografia do aluno, dificultando a inteligibilidade do texto. Cometer erros de português é a nosso sexto errinho aqui. Mas como eu falei para vocês, não vai dar muito tempo ver tudo hoje. A gente ainda tem mais 10, né, para ver na próxima aula. A gente vê com mais calma e com mais atenção. Na verdade, a gente viu esses 6 aqui com bastante atenção. A gente não vai ver o resto agora por conta do tempo. Agora deixa eu ver aqui, quem chegou depois foi a Laura. Laura é o número 20, não, 17, né? E a Isabelle, né? Número 11. Bom, dito isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Bastante informação e um conhecimento massivo, eu diria. Mas é tudo para o nosso bem. Bom, a gente se vê amanhã com geografia, ou melhor, com história. Tchauzinho, meus queridos. Um abraço e até logo.